Olá, alunos, sejam bem-vindos à segunda aula do curso CSS e HTML. Se você não assistiu à primeira aula, não tem problema. Baixe o arquivo no link na descrição do vídeo da aula 1. Bom, na aula 1, nós montamos a estrutura básica do HTML, com as tags tag, header, article, section, aside e footer. Nós colocamos um título e um conteúdo para cada tag. Conforme nós formos montando o conteúdo que vamos usar realmente, você pode ir substituindo o que está dentro das tags pelo que vamos fazer agora. Apenas o conteúdo do footer nós vamos manter como está. Lembrando que você deve acompanhar as aulas usando um editor de código de sua preferência, como o bloco de notas, o Notepad++, o Sublime Text ou o Visual Code. Você pode também deixar para ver o vídeo primeiro e depois montar a estrutura no editor de código. Na aula 1, nós também montamos a estrutura do CSS. Nós colocamos uma largura e uma altura para cada parte do site, sendo que o header, que é o cabeçalho, será de 100% a largura total da página, e o article e o section terão largura de 450 pixels e o aside de 340 pixels. Nós colocamos uma borda para poder visualizar o conteúdo, pois ainda não havia nada dentro do HTML. Colocamos uma margem esquerda no conteúdo principal e uma margem esquerda no conteúdo secundário, uma margem direita no conteúdo lateral. Conforme nós formos montando o conteúdo total de cada parte, você poderá retirar essa borda, que era só para visualizar as dimensões totais de cada parte. Bom, aqui temos o objetivo ou o resultado final que queremos alcançar nessa aula. Você pode baixar a imagem do cabeçalho no link na descrição. Vamos centralizar a imagem do cabeçalho e colocar a cor de fundo no cabeçalho igual à cor de fundo da imagem. Aqui na área principal vamos ter as notícias, então vamos criar uma estrutura com uma div e dentro dela terá uma imagem, um título e uma descrição breve da matéria. Então vamos repetir essa estrutura de div com 3 elementos, mais uma vez na área principal e 2 vezes na área secundária, trocando apenas o conteúdo da imagem e aqui o conteúdo do título e o conteúdo do resumo. Aqui na área lateral colocaremos uma lista com vários elementos, sendo que é uma lista não ordenada, pois não terá, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 aqui à esquerda. Dentro de cada elemento da lista, vamos colocar um link e dentro do link essa descrição do título de outras páginas. Então vamos repetir essa lista dentro da área lateral, apenas trocando os títulos. No rodapé, apenas vamos colocar a cor de fundo e centralizar o conteúdo. Vamos colocar a tag img dentro do header, que será a área de cabeçalho. Para isso, abrimos e fechamos a tag img, que é uma tag self-close, ou seja, podemos colocar ou não a barra de fechamento e ele entenderá que está fechando a tag. Dentro da tag, vamos colocar src igual, abre aspas, o nome do arquivo de imagem, que pode ser .jpg, ou .png ou .jpeg. Você deverá verificar nas propriedades da imagem qual tipo de arquivo ela é. Vamos colocar um id igual, abre aspas, tamanho. O id é um identificador único e específico para esta tag. Ou seja, vamos nos referir a esta tag img no CSS pelo identificador tamanho. Você deverá usar a identificação tamanho em apenas um elemento do HTML. Isso é diferente de quando usamos class ao invés de d, pois repetiremos class em vários elementos e faremos apenas uma configuração no CSS. Para nos referirmos a id tamanho no CSS, vamos colocar jogo da velha tamanho abre colchetes. Como colocamos aqui altura, largura e altura da imagem 900 e 300 pixels, vamos
aumentar a altura do header para 300 pixels para acomodar melhor a imagem. Fizemos isso pois a dimensão da imagem original é muito grande. Colocaremos posição relativa para a imagem dentro do header, pois assim poderemos mais facilmente definir uma margem left de 200 pixels. Essa margem left fará com que a imagem fique centralizada. Isso acontece porque a largura total do header é de aproximadamente 1.300 pixels, dessa forma teremos 200 pixels para cada lado. Como a imagem não ocupará todo o header, todo o cabeçalho, vamos colocar no header um background color de black. Assim, essa parte que não está ocupada pela imagem também ficará com o mesmo fundo da imagem. No artigo, ou seja, na parte principal, vamos abrir uma div que é uma tag genérica que usamos para conter outros elementos. Vamos fazer referência a essa div no CSS através da classe matéria. Dentro dessa div matéria que se abre nessa parte e se fecha nessa parte, vamos abrir outras duas divs. Uma para a imagem e outra para o conteúdo, que será o título com H4 e um resumo com parágrafo. Vamos fazer a imagem flutuar à esquerda e o conteúdo flutuar à direita. Aqui vamos aproveitar e já definir uma largura e uma altura na própria tag do IMG. Isso é o equivalente ao criar uma ID para a tag IMG e nos referirmos a ela no CSS. Mas nesse caso já vamos definir dentro da própria tag IMG. A classe matéria terá largura de aproximadamente 470 pixels, que é a largura do artigo, e metade da altura do artigo. Então essa estrutura de classe matéria será repetida 4 vezes, 2 dentro do artigo e 2 dentro do aside. Para nos referirmos à classe matéria no CSS, vamos colocar ponto matéria. Isso é diferente de quando nos referimos a ID, quando colocamos jogo da velha tamanho. Então colocamos uma largura e uma altura para a div matéria, que contém as divs imagem e conteúdo. Para a div com class imagem e para a div com class conteúdo, vamos colocar um position relative e para a imagem float left, para o conteúdo float right. Vamos colocar um padding de 30 pixels superior e inferior e 5 pixels nas laterais. Quando repetimos a div matéria, não teremos aqui 60 pixels, a soma de 30 mais 30, pois teremos uma distância de apenas 30 pixels. Assim, o CSS já percebe que queremos apenas uma distância de 30 pixels. Então, você já pode retirar a borda do article e do section. Vamos colocar um background color de jogo da velha FAD2. Essa cor está no formato RGB. Você pode procurar todos os códigos RGB numa tabela no Google, procurando por tabela de cores RGB. Escolhemos colocar essa cor, pois as outras cores são muito fortes, as que colocamos com o nome da cor, por exemplo, black, red, white. Assim, as cores RGB são mais específicas e mais sofisticadas. No aside, para criarmos a lista, vamos abrir uma tag UL, que é a lista não ordenada, Unordered List, com a classe lista. Dentro do UL, vamos abrir o LI, que é a list item. Dentro do item de cada lista, vamos abrir a tag A, que é um link clicável. Dessa forma, essa parte que está dentro do A e também dentro do LI poderá ser clicado e colocamos aqui um título. Vamos colocar um H2 para ser o título de todos esses elementos com notícias recentes. Vamos replicar todo esse UL mais uma vez e apenas trocar aqui o conteúdo do H2 para assuntos em destaque e o conteúdo das LIs. Aqui você pode escolher o que você preferir de seções para outras páginas. Aqui eu não criei as outras páginas, mas quando você criá-las, você pode colocar dentro do href o nome do arquivo da página HTML.
Assim, quando o usuário clicar em Brasil, ele entrará nessa página HTML que está referenciada aqui dentro do href. Vamos fazer referência à classe lista e colocar um pad em torno de toda a lista de 20 pixels. Vamos fazer referência ao li que está dentro da classe lista e ao h2 que está dentro da classe lista e colocar um pad de 5 pixels entre esses elementos. Vamos centralizar o texto que está dentro de cada item com o Text Align Center. Quando você cria a lista, ela já vem com um style, que é uma bolinha que fica na parte esquerda de cada item. Para retirar esse style, vamos colocar list style type none, ou só list style none. Mais especificamente, dentro do link da classe lista, vamos colocar test decoration none, ou seja, vamos tirar o underline de cada link. Vamos trocar a cor do texto do link, que estava azul, para black. Vamos colocar uma segunda cor, red, para quando o mouse está posicionado em cima do link. Dessa forma, temos que colocar .lista a over. O over é uma propriedade que aparece apenas quando o mouse está em cima do elemento da lista. Vamos acrescentar a classe rodapé dentro da tag footer no HTML. Para a classe rodapé, vamos apenas colocar uma cor de fundo preta e centralizar o texto. Vamos colocar referência ao H5 e o P e trocar a cor para branca. Vamos deixar o tamanho da fonte igual para o H5 e P de 16 pixels. Observe que no CSS sempre vale a última configuração. Por exemplo, se eu colocar de novo a classe rodapé e colocar outra cor para o background, vai valer a última configuração do CSS. Dessa forma, terminamos aqui mais uma aula. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula.